Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais uma palavra do dia para abençoar as nossas vidas. Amém, queridos? Mas antes de continuar, claro, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar essa mensagem com os seus amigos. Amém, queridos? E outra coisa também eu não costumo falar aqui nesse canal, principalmente em vídeos que são específicos para falar de Deus, mas eu quero falar para você, se você quiser ter internet ilimitada no seu celular, assim como ligação ilimitada para qualquer operadora, a partir de R$ 49,90, você não vai ter surpresa na sua fatura no mês. É aquele valor que você paga fixo, internet ilimitada, eu uso e indico, e você vai me dar uma comissão, você adquirindo o seu plano. Amém, queridos? Então, abençoe e seja abençoado com esse plano. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 30, que vai dizer assim, ó. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, queridos? Nós estamos diante de uma passagem, eu quero ser bem breve aqui nessa reflexão que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos diante de uma passagem que vai falar da cura da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que Jesus andava e uma multidão o seguia. E aquela mulher, ela sabendo que Jesus passava por ali e já sofrendo daquele mal há 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha e com médicos, curandeiros e ninguém podia curá-la. Então ela, sabendo do que Jesus fazia, ela colocou no seu coração e falou consigo mesmo: se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada ou serei sarada. Amém, queridos? Porque ela já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha operado. Ela, porém, não poderia entrar e ser vista na multidão por causa da sua doença, que era considerada uma maldição. Ela não poderia estar no meio da multidão, não poderia estar próxima de ninguém. Então ela se disfarça e vai por detrás de Jesus e toca nas suas vestes. Agora o que me chama a atenção é que quando Jesus se vira e fala: Quem tocou as minhas vestes? Ora, está no meio de uma multidão. Aí os próprios discípulos vão dizer para ele: Senhor, vês que a multidão te aperta. Como podes tu perguntar quem te tocou? Mas sabe qual que é o segredo, queridos? Aquela multidão estava sem propósito. Elas estavam seguindo, um seguindo a outro. Muitos ali nem sabiam o que estava fazendo, nem por que estava ali. Ah, tá a multidão indo, eu vou junto. Eu não quero saber o que que é, mas eu vou junto na multidão. A multidão está falando isso, eu vou falar também, porque é assim que é o ser humano. Às vezes não sabe o que está acontecendo, mas está seguindo a multidão. Amém, queridos? Deus manda dizer para alguém através desse vídeo: para de seguir a multidão só por seguir. Tenha propósito. Aquela mulher, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus, é muito forte isso aqui. Aquela mulher, ela saiu da sua casa com um propósito: tocar ao menos nas vestes de Jesus para ser curada. E aí fica uma pergunta, uma reflexão para mim e para você. Qual é o nosso propósito de sair da nossa casa e ir para a casa de Deus? Qual é o nosso propósito em buscar a Deus? Qual é o nosso propósito em querer tocar em Jesus? Porque nós podemos tocá-lo pela nossa fé. Ainda que não fisicamente, mas espiritualmente nós podemos tocá-lo. Mas a pergunta, a reflexão é com qual propósito nós nos dispusemos a sair da nossa casa para ir para a igreja, para ir para um culto no lar, para ir orar? Com que propósito nós fazemos essas coisas? E Jesus ele diz: Quem me tocou? Por quê? Porque dele saiu virtude. A multidão esbarrava em Jesus. A multidão apertava Jesus. Alguém esbarrava em outra pessoa, essa outra pessoa esbarrava em Jesus e nada acontecia. Por quê? Porque era uma multidão sem propósito. Mas aquela mulher, quando ela toca, falando assim: Eu vou tocar nas vestes do Senhor e eu serei curada, saiu virtude.
virtude do Senhor. Aleluia. Está na hora da gente tocar em Jesus com propósito e atrair algo dele para as nossas vidas, a ponto dele parar e se virar e nos procurar. Amém, queridos? Nós temos que ter propósito. Jacó, quando ele luta com o anjo, no raiado de dia, o anjo pergunta: o que tu quer? E Jacó falou: me abençoa. E o anjo o abençoou. Aquela mulher tocou em Jesus para ser abençoada. Jesus abençoou. Filha, vai em paz e ser curada. A tua fé te salvou. O cego de Jericó, enquanto a multidão gritava, exaltada e tudo, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que todos que receberam o milagre de Jesus, eles seguiam Jesus com um propósito. Eles iam até Jesus com um propósito. A multidão que estava sem propósito, que seguia só por seguir, não recebia nada, mas quem ia com propósito recebia, era curado, era liberto, era transformado. Amém, queridos? Então Deus manda dizer através desse vídeo, Deus está falando comigo e com você. Para de seguir multidão sem propósito e começa a tocar nas minhas vestes com propósito. Começa a me buscar com propósito. Começa a ir para minha casa com propósito. Diz o Senhor para mim e para você. Amém, queridos? Então está na hora de vivermos com propósito. Está na hora de buscarmos a Deus com propósito. Seja alguém diferente no meio da multidão. Palavra do dia.